Quero convidar você a abrir a sua Bíblia primeiramente no livro de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 28. O título dessa mensagem que hoje trago aos irmãos: Como encontrar descanso? Esse é o título da mensagem de hoje. Mateus capítulo 11, versículo 28, iremos ler do 28 ao 30. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero pedir permissão aos irmãos para voltar a esse texto apenas no final da palavra, porque agora eu quero que você abra no livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, quem é Deus, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa vida. Pai, quero te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco, nos convença da palavra, e que não seja minhas palavras, porque, Senhor, eu nada tenho a acrescentar à vida de ninguém. Mas tuas palavras, elas são palavras de vida e vida eterna. E é sobre essas palavras que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Que a tua palavra hoje nos ilumine, que a tua palavra hoje abra o nosso entendimento e que nós possamos nos prostrar e nos entregar por completo a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, desse jovem que não tem nome, não sabemos o nome dele, a Bíblia apenas nos conta de um jovem, seu apelido, jovem rico. E esse texto, ele possui uma mensagem profunda e um aviso ao nosso coração. Esse texto é um alerta para que nunca nos comportemos como esse homem se comportou. Eu tenho alguns pontos a destacar sobre esse texto do jovem rico que nós acabamos de ler. Esse texto ele é encontrado aqui no livro de Marcos, também no livro de Mateus e no livro de Lucas. Os 3 livros citam esse relato. O primeiro ponto é que ele era jovem. Esse homem, jovem, tinha vigor, tinha força, tinha saúde.
O segundo ponto que eu noto na vida dele é que ele era rico. O primeiro ponto é que ele era jovem. O segundo é que ele era rico. Possuía tudo o que o mundo pudesse lhe vender: casa, bens, conforto, luxo. Eu imagino com seus amigos grandes festas, banquetes infindáveis, a comida mais nobre daquela época, propriedades diversas, muita diversão, muitos amigos, vou colocar amigos entre aspas, dinheiro, muito dinheiro. Segundo ponto interessante que nós podemos retirar do exemplo desse homem é que lá em Lucas vai dizer que ele era proeminente, era um homem famoso, era um homem que tinha status, possuía fama. Mesmo sendo jovem, ele já era rico. Provavelmente um prodígio de sua época, um visionário, provavelmente um líder também, famoso, influente, conhecia as leis, conhecia toda a religião judaica daquela época. Alguns podem até dizer que ele poderia ter sido um oficial na sinagoga, um moço de reputação elevada, de prestígio. Eu imagino as mães de meninas naquela época, olhando para aquele exemplo de moço jovem e dizendo a si mesma: ai, como ele poderia se apaixonar pela minha filha. Em outras palavras, seria o genro que qualquer mãe gostaria de ter. Ele era jovem, ele era rico, inteligente, praticava a religião ao extremo. Um outro ponto interessante que nós encontramos no livro de Marcos e no livro de Mateus, eles nos dizem que ele era ético, um moço de educação, um moço sincero, íntegro. Ele provavelmente não vivia nas orgias da época, não se envolvia com a prostituição local, não era adúltero, não era desonesto, não passava a perna em ninguém. Era esse jovem. Ele vivia entre o mais rígido padrão moral. Ele estava lá. Era um homem, sem sombra de dúvida, virtuoso, cheio de força, de vigor, de energia, rico, com propriedades, com posse, como já disse. Porém, ele era insatisfeito com sua vida. Em Mateus, no texto que nós não lemos, mas em Marcos também, nós notamos que ele chega para Cristo e ele diz: o que me falta ainda? Ele era insatisfeito, provavelmente não se sentia salvo, vivia com seu coração angustiado. Eu imagino colocando o rosto no travesseiro e pensando em todas as suas ações e se sentindo ainda incompleto, se sentindo vazio. Poderia até ter pensado, mas eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou me esforçando para viver nesse padrão aqui, rigoroso, moral, não tenho feito nada, não tenho passado a perna em ninguém, não tenho me prostituído, tenho vivido uma vida íntegra. Por que eu ainda não tenho paz no meu coração? Essa era provavelmente a grande dúvida dele. Ele tinha tudo para ser feliz, possuía tudo o que o mundo podia lhe oferecer, mas o seu coração estava vazio. O seu dinheiro e a sua posição não puderam preencher o vazio da alma daquele jovem. Ele estava cansado daquela vida. Nada satisfazia os seus anseios. Sua vida era uma busca constante. Porque ser correto não basta. Ser religioso não é suficiente para dar paz a um coração aflito. Um outro ponto interessante que eu vejo é sobre a sede desse homem por salvação. Eu percebo que embora ele tivesse tudo e vivesse insatisfeito,
ele possuía no seu coração uma sede muito grande de salvação. Eu preciso de salvação, eu preciso encontrar essa salvação. Aquele moço tinha sede de Deus, ele tinha sede de uma vida eterna, ele tinha sede, ele provavelmente vivia ansioso com todas as coisas que ele possuía, tinha e fazia, e nada satisfazia ele. Ele não queria enganar a si mesmo, dizendo: olha, se eu ir lá e fazer tal coisa, eu vou me sentir melhor, mas logo após eu sei que eu não vou. Estão me entendendo? Muitos fazem isso. Muitos, que possuem vícios, pecados, e sentem o vazio no coração, mas buscam se enganar, e dizem a si mesmos: não, se eu conseguir aquilo lá, eu vou ser feliz. Se eu trocar minha casa, eu vou ser feliz. Se eu trocar meu carro, eu vou ser feliz. E vem a troca da casa. O homem, quando trabalha, quando tem um objetivo, ele consegue. Mas a troca da casa não trouxe a alegria que ele buscava, nem a paz. Então ele pensa: tá, não era a troca da casa, então é a troca do carro, do celular. Então é participar de alguma coisa. Esse jovem rico, ele não queria isso. Ele não queria se enganar. Não, ele queria buscar a verdade. Qual é a salvação? O que pode me trazer paz? O que pode aliviar a minha vida? Outro ponto interessante é que de tantas possibilidades e de tantas fontes que prometem paz, esse homem foi na fonte exata, foi na fonte correta. Ele poderia ter procurado um monte de religião, ele poderia ter procurado conselhos de amigos, de políticos, de autoridades, ele poderia ter comprado outra coisa que ele tivesse querendo, ele poderia ter feito 1 milhão de coisas, procurado outros ídolos, saído da religião, buscado outra coisa, se jogado no pecado. Ele poderia ter feito tudo isso, mas não, ele vai até Jesus Cristo, a fonte correta, o único que podia de fato resolver o problema dele. Foi um tiro na mosca que ele deu. Provavelmente ele já devia ter ouvido falar de Jesus. Eu fico imaginando ele compartilhando essa angústia com os amigos. Ai, cara, eu estou angustiado demais. Eu não, sabe, eu faço as coisas, mas não me completa. Eu sei que tem alguma coisa errada na minha vida. Eu preciso me salvar, eu não me sinto salvo. Eu não tenho paz, eu não tenho confiança. E os amigos dele, alguns poderiam até dizer para ele: cara, você é louco, mano, você tem tudo, cara. Outros até poderiam dizer: cara, eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Tem um homem chamado Jesus, cara, está fazendo muita coisa louca. Ele está indo nos lugares e ele está falando coisa que ninguém acredita. Cegos estão sendo curados, pessoas que são paralíticas estão andando, endemoniados estão sendo libertos. Esse homem pode resolver o seu problema. Quando ele ouviu que Cristo passava por onde ele estava, ele não pensou 2 vezes, ele foi correndo e foi a pessoa certa. Outro ponto que eu quero destacar: ele foi a pessoa certa e ele foi de forma reverente. Ele se ajoelhou diante de Jesus Cristo. Ele se ajoelhou e ele se humilhou. Se ajoelhou, se quebrantou. Ele foi com a atitude correta. Meu amigo, não adianta você chegar diante de Jesus Cristo de cabeça erguida, de topete levantado, se achando tal. Quando nós nos achegamos diante de Jesus, é de cabeça baixa, é ajoelhados, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas. O último ponto positivo que eu quero destacar acerca desse homem é que ele foi amado por Jesus. Um homem com complexos,
com problemas, com conflitos internos, foi amado por Jesus. A palavra diz que Jesus o amou. Jesus, quando olhou para aquele homem, ele não olhou apenas o exterior, mas ele olhou também o coração. E no coração dele a busca era sincera. Ele queria verdadeiramente a salvação. E Jesus viu isso nele, viu o conflito, viu a luta que ele passava e o amou. Isso me leva a crer que mesmo nós, cheios de conflitos e problemas e dificuldades, podemos nos achegar até Cristo e Ele nos amar e nos ajudar e nos direcionar. Mas esse homem também cometeu alguns enganos. Enganos estes que foram fatais. Primeiro engano. A palavra nos diz que quando ele chega até Cristo, ele chama Cristo de mestre. Ele estava enxergando Jesus Cristo como um professor. Ele estava enxergando Jesus Cristo apenas como alguém que poderia apontar-lhe o caminho correto. Mas ele não tinha entendido que Cristo não aponta o caminho correto, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não aponta, Ele é o caminho. Ele queria que Cristo apontasse o caminho, mas ele não tinha entendido que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O segundo erro terrível desse homem foi ter visto a salvação como mérito e não como uma graça, um presente de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar. Lá na Índia existe uma religião e os membros dessa religião, no anseio de serem salvos, se martirizam, porque eles precisam pagar os pecados. Então eles se martirizam, eles se chicoteiam, eles andam em brasa quente, eles fazem peregrinações de joelhos, porque eles acreditam que punindo o corpo, eles alcançarão salvação. Mas a salvação que a Bíblia nos apresenta não é por mérito. Não é por mérito, mas é pela graça. É um favor imerecido. Não há nada com que eu ou com que você possa fazer para alcançar a salvação. Não há nada. A salvação nos foi enviada como um presente de Deus, seu Filho, enviado a este mundo para morrer no meu e no seu lugar, e nós precisamos apenas nos submeter a Jesus Cristo, pela fé, crer que Ele verdadeiramente veio a esse mundo. Terceiro erro desse homem: ele não amou a Deus sobre todas as coisas, ele era idólatra. Ele estava tendo o dinheiro como seu Deus. Ele se fez escravo do dinheiro. Ele não possuía dinheiro, porque possuir dinheiro não é o problema. Você ser rico não é o problema. O problema é quando o dinheiro te possui. O problema é quando você é escravo do dinheiro. E era exatamente isso que esse homem era, escravo do dinheiro. Seu pecado não era ser rico ou possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. O quarto e pior erro desse jovem foi renunciar a Jesus Cristo. Diante do único que poderia satisfazer os desejos do coração dele, diante do único que poderia aliviar a sua consciência e dar a ele o que ele tanto buscava, que era salvação. Mesmo Jesus tendo-o amado, Jesus diz a ele o que ele deveria fazer, e por amar mais o dinheiro, ele rejeita
a Jesus Cristo. Que insensatez! Que burrice! Porque quando ele morrer, ele não poderá levar nenhum centavo. Ele rejeitou confiar em Jesus Cristo, ele rejeitou seguir Jesus Cristo, e agora ele rejeita a alegria eterna da salvação e sai triste, rico, mas triste. Entre o dinheiro e Jesus Cristo, ele escolheu o dinheiro. Há uma história que atribuem a Alexandre o Grande. Não sei se é verdade, particularmente eu acho que não é. Mas é uma história que ilustra uma verdade bem verdadeira. E ela diz que Alexandre o Grande, nas portas da sua morte, né, muito mal, ele chama o seu general e ele diz: olha, eu quero fazer aqui 3 pedidos. 3 pedidos? Sim, 3 pedidos. Olha, preste atenção, porque quando eu morrer terá que ser assim. Ele então arregala os olhos, presta atenção. Primeiro ponto, eu quero que o meu caixão seja transportado pelos melhores médicos do mundo. Não, sim senhor, pode deixar, nós daremos um jeito. Segundo pedido, eu quero que seja espalhado todo o caminho que o meu caixão percorrer até o túmulo, todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas que eu conquistei. Ah, sim, pode deixar. Anotou lá. Terceiro pedido, quero que minhas 2 mãos fiquem deixadas para fora do caixão, passando com as mãos para fora do caixão. Aquele general ficou intrigado, né? Meu Deus, ele ficou louco, né? Mas por que você está falando isso? É simples. Quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, para que todos saibam que nenhum médico desta terra tem poder sobre a morte. Eu quero que vocês espalhem todos os meus tesouros, porque eu quero que todos vejam que o que eu conquistei aqui nessa terra fica. E terceiro, que minhas mãos fiquem para fora, para que todos vejam que de mãos vazias eu vim, e de mãos vazias eu vou. E aquele homem, aquele jovem, se entregando ao dinheiro. Agora eu quero voltar naquele texto que nós lemos em Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ninguém, preste atenção aqui, ninguém no universo, ninguém em todo o universo tem a competência para fazer um convite como esse. Vinde a mim. Ninguém. Só Jesus Cristo. Esse convite ele é dirigido a todos indistintamente. Esse convite é aberto a todos aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados pelo fardo do pecado, pelo fardo da vida, pelas tristezas e amarguras acumuladas durante anos. Esse convite que Cristo faz, ele não é uma religião, uma moralidade, um ritual, ele não é um simbolismo, não, é um convite verdadeiro, é um encontro pessoal com aquele que é a vida, a paz, a alegria e salvação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vir até Cristo significa confiar em Cristo, entregar-se a Cristo. Cansados e sobrecarregados, há milhares e milhares de pessoas, meus irmãos, cansadas e sobrecarregadas, controladas pelo pecado, escravas do pecado, do medo, do vício. E deixa eu dizer uma coisa a você, o pecado cansa. O pecado pode satisfazer por alguns momentos, mas o seu final é de morte.
Ele pode até trazer alguma paz momentânea, mas a sua consequência é a destruição. O pecado cansa, o pecado escraviza, o pecado é um fardo e o pecado destrói as pessoas. Muitas pessoas já não conseguem mais conviver com seus vícios porque são escravas, cativas e estão carregando um peso cruel sobre suas costas. E o que Jesus nos oferece? Descanso para as nossas almas. Jesus nos convida a depositarmos a Ele todas as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas dúvidas. Jogar aos pés dEle e confiar nele e entender que tudo o que Ele tem é o melhor para mim. E dessa forma nós podemos então entender o texto de João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Cristo nos oferece não é a paz do mundo, é uma paz diferente, é um descanso especial. É um descanso que indifere das circunstâncias. É uma paz e uma confiança tão grande em Jesus Cristo, que não importa o que está à volta, importa a sua fé enraizada em Jesus Cristo. Mas esse descanso e essa paz traz uma exigência. Cristo nos traz uma exigência. Aceitar um relacionamento com Cristo é a exigência. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O que é o jugo? Jugo é aquela peça que você coloca em cima do pescoço do boi, para que dois bois consigam puxar um carro de boi juntos. Se não houver essa peça, um puxa mais forte e o carro desequilibra e vai para um lado e vai para o outro e não puxa certo. O que Cristo está dizendo é: vocês que estão cansados e sobrecarregados com esse fardo enorme na cabeça de vocês, venham até mim e recebam o meu jugo, que é suave. Esse jugo simboliza a rendição diante de Jesus Cristo. É você se render diante de Cristo. É você aceitar a soberania de Cristo sobre ti. Dessa forma, você encontrará descanso. Dessa forma, você encontrará paz. O contrário do que aconteceu com o jovem rico. O jovem rico se coloca diante de Cristo. Cristo então lhe oferece o jugo suave que ele oferece. E aquele jovem rico se recusa. Se recusa a tomar o jugo de Cristo. O jugo de Cristo é um sinal de liberdade. Talvez você possa até confundir, né? Não, mas eu não quero ser escravo de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aceitar o jugo de Cristo é liberdade. Não aceitar o jugo de Cristo é se subordinar a toda a escravidão do mundo. Em outras palavras, ser escravo de Cristo é ser livre. E não ser escravo de Cristo é ser completamente escravizado pelo pecado, por Satanás e pelo mundo. Quando você toma o jugo de Cristo, quando você se submete a Ele, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se discípulo de Jesus Cristo, é se submeter a Jesus Cristo. O jugo fala também do senhorio de Cristo. Assim, como dois bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que estejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. Conclusão. Um ídolo entronizado no nosso coração pode nos levar a perder a nossa alma para sempre. Te faço uma pergunta. Você deseja ser salvo? Você já renunciou tudo o que te impede de se render a Jesus Cristo? No caso daquele jovem rico foi o dinheiro. Mas no seu
pode ser que seja outra coisa. Um pecado que não abre mão, sei lá, tantas coisas podem estar entronizadas no lugar de Deus. Eu quero te convidar a fazer o que esse jovem rico não fez. Se entregar a Jesus Cristo. Se render àquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em outras palavras, quero convidar você a aceitar o convite de Jesus e se submeter a Ele. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, convença cada um daquilo que eles precisam deixar para trás. E convença também, ó Deus, a todos nós a nos entregarmos a Ti, nos rendermos verdadeiramente, nos prostrarmos diante da Tua soberania, aceitarmos o Teu jugo, que é suave, porque o Teu jugo é suave. Estar debaixo do Teu jugo é ter paz, é ter tranquilidade, é ter uma mente tranquila, consciência limpa, viver. E não aceitar o Teu jugo significa também não se render a Ti. Que nós possamos olhar para essa trágica história desse jovem que preferiu as riquezas em vez de se render a Ti, e que nós possamos tê-la como exemplo do que não fazer, porque não queremos, ó Deus, trocar a nossa eternidade por um pequeno prazer aqui nesta terra. Não queremos trocar a nossa eternidade por um prazer que passa, que é rápido, que é momentâneo. Nós nos rendemos a Ti e dizemos a Ti que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que não há outro Deus além de Ti, que não há nada no nosso coração que possa nos afastar de Ti. Senhor, nós que estamos sobrecarregados e cansados, aceitamos o Teu convite e nos aproximamos de Ti, e nos prostramos, e nos rendemos, e dizemos: Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua paz, precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, precisamos da Tua salvação. Senhor, eu te peço, levanta aquele que caiu, levanta, Senhor, aquele que se distanciou de Ti. Traga, Senhor, para perto aquele que um dia se afastou. Deus, que esta palavra fique enraizada em nosso coração e que dela não venhamos a nos esquecer. Que ela seja um alerta solene às nossas vidas. Que ela seja, Deus, verdadeiramente uma luz que ilumina os nossos passos. Que possamos, ó Deus, nos entregar a Ti e nos submeter a Ti. Para a honra e glória do Teu nome é que nós estamos aqui, oramos e Te pedimos, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo grave esta palavra no seu coração e que você não se esqueça que Cristo é o único que pode nos trazer descanso para as nossas almas. Não só para as nossas almas, para o nosso físico também, para as nossas emoções, para tudo. Somente Ele. Amém? Será que podemos dizer então juntos? Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança.
Deus o abençoe, em nome de Jesus. Se Deus quiser, até semana que vem. Semana que vem começamos então a campanha de estudos sobre os reformadores. Não falte, vai ser bem legal. Deus abençoe.